Quando se fala em educação, é natural todos pensarem em escola. Afinal, conforme o filósofo norte-americano Ralph Emerson, a escola é o meio para obter a educação. Além de que, existe todo um contexto histórico de que aquelas pessoas que têm um papel social são escolarizadas. A partir disso, observamos uma relação de causa e consequência. Mas afinal, qual é o papel da escola? Os patrimônios nordestinos são riquíssimos em cultura e fazem parte da história que nos rodeia. É de grande importância saber, conhecer e apreciar essa cultura tão rica que o Nordeste possui. Dentro desses patrimônios existem o material, que são patrimônios físicos, como prédios e casas, e o imaterial, que são elementos não físicos, como a capoeira e o folclore. Além desses patrimônios que têm uma determinada classificação, existem aqueles que se observam no dia a dia, os quais são a verdadeira herança dos primeiros povos que habitaram o Brasil, seja ela na linguagem, vestimenta e miscigenação, tanto étnica quanto cultural. Independentemente de qual seja o patrimônio, ele existe para ser estudado e valorizado. E como a educação e cultura sempre andaram juntos, nada mais convincente do que a cultura nordestina ser divulgada nas escolas que estão ao seu redor. Afinal, a escola possui esse papel, conforme diz o princípio 3, do artigo 3, dos princípios e fins da educação nacional. O ensino será ministrado com base na pesquisa e divulgação da cultura. Porém, hoje com a globalização, a escola tem perdido o ideal inicial de educação didática e tornando-se conteudista. Percebe-se que colégios, sejam eles particulares ou públicos, têm se tornado grandes empresas, mecanizando seus alunos com um único fim, o mercado de trabalho. Ela se tornou conteudista. Então o que é conteudista? Vamos lá, vamos trabalhar apenas substantivo, verbo, tananã. Aí eu trago um livreto de cordel, minha avó de 210 anos. Isso aqui é como é que eu posso dizer? A criatividade nordestina. A criatividade nordestina é nada mais nada menos tratar temas que tragam a fantasia, o irreal, né? A verdade, o que sai do padrão. Muitas vezes, a escola tem fechado seus olhos para os trabalhos e projetos mais lúdicos e focando apenas em provas e testes de conhecimentos. Trazendo a alusão histórica, o âmbito escolar tem se comparado muito à indústria, tornando seus alunos verdadeiros operários que não param de trabalhar para produzir. Quit stalling. Get back to work. Go on. Por conta disso, a valorização da cultura nordestina nas escolas tem se tornado cada vez mais escassa. Mas qual é o real papel da escola na preservação desse patrimônio histórico-cultural nordestino? O papel fundamental da escola é valorizar a diversidade étnico-cultural desses alunos no processo educativo. E isso a escola está esquecendo. A escola fecha as portas para isso, porque os meninos só têm que aprender verbo, substantivo, né, e tal. Isso é importante. Mas será que a gente pode aprender isso ouvindo um conto africano? Será que a gente pode aprender isso tendo contato com o toré, ouvindo a literatura de cordel, ouvindo a música sertaneja? Por que não pode, né? Isso acontece em algumas ações pontuais. Mas até que ponto a ação pontual vai fazer diferença? A educação brasileira se baseia no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e de acordo com o artigo 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional, a educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3 ainda reafirma no princípio 9 a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, a escola tem o papel de formadora de um indivíduo que vai atuar na sociedade. Destarte, é necessário que a cultura local seja divulgada e apreciada, visto que tem um papel sociocultural muito importante. Tendo consciência disso, ela precisa vestir a camisa de uma instituição que vise e prepare o aluno como um futuro cidadão. Imaginário que vai fazer mentes criativas, mentes que na verdade compreendam o linguajar nordestino. A escola está numa estrutura muito conteudista, que só pensa de uma forma para atender algumas metas que na verdade são apenas números.
Tendo consciência dos seus deveres, a instituição deve tomar iniciativas para tirar da teoria e avançar para a prática. Mas como? Os princípios e fins da educação nacional, no artigo 3, princípio 3, afirma que o ensino tem que ser ministrado em concepções pedagógicas. Uma metodologia que eu aconselho muito é projeto pedagógico. Porque o projeto pedagógico ele trabalha com objetivos a serem alcançados, né? Você vai ter um método de trabalho que pode ser através da arte e educação, os princípios, né? Por que você está fazendo aquilo? E você vai ter, na metodologia, forma de acompanhar o desenvolvimento desse projeto e reavaliá-lo constantemente. Inove, arrisque, se jogue, a palavra é essa, né? Tendo em vista isso, o corpo pedagógico da instituição deve ter o mínimo de ética de apoiar e incentivar projetos pedagógicos feitos pelos professores, já que é um ótimo meio de trazer os patrimônios nordestinos para a sala de aula. Lembrando que não tem lógica trazer um projeto lúdico em que sua execução seja metódica, já que pode ser feito através da arte e da atividade extraescolar, como diz respectivamente o princípio 2 e 10 dos princípios e fins da educação. O trabalho com a questão cultural pode ser feito de várias maneiras, por meio de conhecimentos, atividades extras-muros, fora de sala de aula, extracurriculares. Todo esse conjunto de atividades, eles podem ajudar muito para que esse aluno possa ter momentos importantes para que ele possa ter o conhecimento de sua identidade cultural. Contribuição cultural de modo geral, nas manifestações folclóricas, na linguagem, as contribuições inúmeras da nossa culinária, entre tantas outras coisas que nós podemos aprender, o nosso artesanato, e como isso foi importante, que fortaleceu aquele período na época e fez crescer a nossa região. Então, eu levo isso para a sala de aula, para que eles possam ter um maior conhecimento em outras áreas e utilizá-las em atividades multidisciplinar, de modo que ele possa também utilizar isso para a sua vida toda. Eles me chamam retrovírus DNA. Vou matar a célula química, certo? Vou multiplicar seres vivos. Dessa forma, pode-se entender como os patrimônios nordestinos ajudam na construção do indivíduo. A Lei nº 12.287 de 2010 é bem clara quando diz que o ensino da arte, principalmente em suas expressões regionais, será componente curricular obrigatório nos ensinos de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento da educação. Cultura e educação existem e precisam ser disseminadas lado a lado. Isso é lei e não será nenhum tipo de burocracia ou marketing que irá burlá-la. Tendo em vista isso, estamos aqui para divulgar a informação para aquelas pessoas que não têm conhecimento, evitando assim o descumprimento da lei de quem mais deveria aplicá-las.